Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tirando Mitada da Cartola. E se você deseja mitar na rodada 3 do Cartola FC, esse é o vídeo perfeito para você. Galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas dicas de como mitar e valorizar na rodada 3 do Cartola FC. Então se você quer ter acesso aí a melhores dicas de SG para rodada, melhores dicas de ataque também e melhores dicas por posição, esse é o vídeo aí perfeito para você. Outra coisa, nesse vídeo a gente vai trazer um capitão muito top e uma apostinha muito top também na reserva de luxo. Então, fica até o final que eu garanto que você não vai se arrepender. Antes de começar nossa escalação, queria pedir para vocês deixarem o like, se inscreve no canal, ativa o sininho também. Quando você ativa o sininho, você diz pro YouTube que você quer ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Então, não perca tempo, porque as dicas do canal são muito tops. Eu garanto que você não vai se arrepender. É isso então, bora começar a nossa escalação aqui pelo nosso gol. Mas antes, arte na tela de melhores defesas da rodada para vocês. Galera, essas são as top 4 defesas da rodada 3. A gente pode ver aí o Atlético Mineiro com a maior probabilidade de não sofrer gol, com 51%. Em segundo, a gente vê o Fluminense com 44% de chance de não sofrer gol. É um clássico, né? Então, assim, é realmente difícil pro Fluminense. 44% aqui de chance de não sofrer gol já é bem abaixo, né, do normal das rodadas aí. Terceiro, a gente vê o Corinthians contra o Bragantino. É outro time também com um SG aí questionável, digamos assim. E em quarto, a gente vê o São Paulo, que na minha visão devia estar mais à frente aqui, tá? Em questão de probabilidade. Mas assim, no geral, a gente vê que é uma rodada com uns times aí com probabilidade de não sofrer gol bem baixa. Geralmente aí os top 4, né, da rodada tem probabilidade de não sofrer gol de 60%, 55%. Aqui a gente vê, por exemplo, que o segundo já tá com uma porcentagem de não sofrer gol bem menor, né? Apenas 44%. Então o que a gente analisa? Essa rodada a gente deve buscar a média básica, tá? Porque se os SGs não são muito confiáveis, né? Até o Galo mesmo tá com uma chance muito alta aqui de não sofrer gol. Mas assim, o Galo, a gente sabe que não dá pra confiar muito, né? Mesmo jogando em casa contra o Remo, que é um time mais fraco, né? Digamos assim, é bem difícil confiar no Galo. Então essa rodada a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Tem muita pegadinha, tem muita armadilha. Você não pode cair nessa rodada. Então, se a gente vai visar a média básica, a gente tem que buscar aqui logo de cara o Walter, né? A gente sabe que ele é um goleiro que faz muitas defesas. Logo de cara vai ser o nosso goleiro. Precisa de pouquinho pra valorizar. O SG eu acho um pouco mais difícil, tá? O Mirassol não vem pegando tantos SGs assim, jogando como mandante. Mas a gente vê aqui que ele é um goleiro que tá defendendo bastante, tá? Ele tá fazendo no mínimo 4 pontos aqui. Então, se ele fazer essa pontuação média que ele tá fazendo aqui, ele já valoriza um pouquinho aqui pra gente. Então, logo de cara, o Walter vai acabar sendo nosso goleiro. Outra opção que pode acabar sendo interessante é o Hugo Souza do Corinthians, tá? A gente viu que o Corinthians tem uma chance aí de não sofrer gol. Então, acho que ele tem muito potencial. É um goleiro que faz suas defesas. E entre os goleiros mais caros aqui, né? Ele é o que menos precisa pra valorizar. Precisa de apenas 4,66 pontos aí pra ele começar a valorizar. Então achei ele um nome interessante pra rodada. Rafael também eu acho que tem muito potencial, tá? Um goleiro que defende bastante. Anda salvando o São Paulo aí. E caso pinte um SG aí pro lado do São Paulo, ele pode acabar indo muito bem, tá? Então olho no Rafael. Aqui nos goleiros são mais esses nomes, tá? Até tem um Everson aqui, mas precisa de muito pra valorizar, né? Então acho que nessa rodada acaba não sendo tão interessante. Tem outras peças do Atlético Mineiro que eu acho que tem mais potencial pra rodada, que eu vou citar mais pra frente pra vocês. É isso então. Nosso goleiro vai acabar sendo o Walter do Mirassol. Vindo para nossa zaga então, vou citar algumas opções que eu acho que tem muito potencial para rodada. Começando por Gustavo Henrique, que é um zagueiro de muita média básica, vou estar mostrando aqui para vocês. Entre os zagueiros aqui, né, do Campeonato Brasileiro, ele é o que mais tem média básica, 9,20. Ou seja, mesmo se ele não pegar SG, ele faz uma pontuação muito alta, né, de 9,20 pontos. Então, um cara que desarma muito. Se ele acabar pegando SG, ele deve acabar indo muito bem, tá? A gente pode ver aqui, contra o Bahia ele teve 5 desarmes, teve uma finalização defendida e uma finalização pra fora. Então é um cara muito forte na bola aérea, um cara que desarma bastante. Se ele pegar SG, ele pode acabar mitando na rodada. Então olho no Gustavo Henrique. Outra opção que eu queria citar pra vocês, que eu já vou adiantar que vai estar no nosso time, é o Arboleda, tá? Que é o segundo nome com mais média básica. Ele é um cara que desarma bastante contra o Flamengo aqui na primeira rodada. Mesmo sem SG, ele fez 7,5 pontos, tá? E aqui ele teve 3 desarmes, foi muito bem em questão de média básica. Precisa de 6 pontos aqui pra valorizar, né? Então, por exemplo, se ele faz essa média básica que ele anda fazendo aí de 5 pontos, por exemplo, pega um SG, ele já faz 10. Se ele fizer 10, valoriza uma cartoleta pro nosso bolso aqui, tá? Então, acho que a Arboleda tem muito potencial. Também é um cara muito forte na bola aérea, assim como o Gustavo Henrique. Então, olho no Arboleda pra rodada. Vitor Hugo, do Atlético Mineiro, eu acho que tem muito potencial. Ele não jogou nenhum jogo até agora, então, assim, o mínimo pra valorizar dele funciona que nenhum da primeira rodada, né? Então, acho que ele pode acabar valorizando, tá? A gente pode ver aqui, né, se a gente for comparar com o zagueiro normal, que jogou os últimos 2 jogos, o Vitor Hugo aqui, para valorizar uma cartoleta, precisa de
8,71 pontos. Agora vamos pegar um zagueiro aqui da mesma faixa de preço dele aqui. Olha a diferença, 8,64. Então, o sistema de valorização dele funciona que nem o da primeira rodada. Então, acho que o Vitor Hugo tem muito potencial de valorização, tá? Caso pegue SG, deve acabar valorizando legal. Então, olho no Vitor Hugo pra rodada. Júnior Alonso também acho que tem muito potencial, tá? A gente viu que o SG do Galo é o favorito pra rodada, então pode ser que ele acabe indo muito bem. Os dois zagueiros de São Paulo aqui, tanto o Alan Franco quanto o Sabino, acho que tem muito potencial, tá? Questão de SG aí. O Sabino até tem mais média básica que o Alan Franco. Então, olho nesses dois zagueiros aqui. O James, um zagueiro de muita média básica, como a gente viu também. O Fluminense tem muita chance aí de não sofrer gol, então acho que ele pode acabar indo muito bem, tá? Precisa de apenas 3,61 para começar a valorizar. Ele é um cara baratinho e tal, então acho que ele tem seu potencial, tá? Por conta dessa média básica, dessa chance aí dele acabar não sofrendo gol. Pode ser que o James acabe indo muito bem na rodada. O Arthur Dias aqui, do Atlético Paranaense, também acho que tem muito potencial, tá? É um cara que tá baratinho, precisa de pouco para valorizar, então olho nele pra rodada. Porém, o nosso segundo zagueiro aqui vai acabar sendo o Juan, do Atlético Mineiro, tá? Mais por estratégia mesmo, mas eu prefiro um pouco mais o Vitor Hugo. Mas aqui a gente vai montar uma escalação ali um pouco mais cara na parte do ataque, então eu vou acabar economizando algumas cartoletas aqui na defesa, tá? Ele é um cara que não tem tanta média básica, então tem que tomar cuidado com isso, né? Mas deve pegar esse G aí, então eu tô bastante confiante com o Juan. Então nossa zaga por enquanto tem Arboleda e Juan do Atlético Mineiro. Vindo para as nossas laterais, então, vou citar algumas opções que eu acho que tem muito potencial pra rodada. Começando por Renan Lodge, tá? Na minha visão não tem como deixar de fora. Ele é um cara muito ofensivo e a zaga do Rema aí, pelo menos contra o Vitória, deu muitas oportunidades claras de gol. E como ele é um cara bem ofensivo, que cruza bastante, chega bastante na área, eu acho que ele tem muito potencial, além de ser um cara de muita média básica, né? Aqui na primeira rodada, o Galo perdeu SG e mesmo assim ele fez 11,20 pontos. Então acho que essa tendência aí dele valorizar, né? Mesmo precisando aí de um número alto, né? Vamos dizer assim, para começar a valorizar, eu acho que ele pode acabar indo muito bem, tá? Quem sabe dar uma assistência e fazer essa média básica espetacular que ele tem. Então ele pode acabar indo muito bem na rodada. Na minha visão, não tem como deixar de fora. Enzo Dias também, tá? É um cara de bastante média básica. Pode ser que pegue esse dia aí, pode acabar indo muito bem na rodada, mas o mínimo para valorizar dele aqui tá um pouco alto, tá? Então, por exemplo, para ele valorizar uma cartoleta fica um pouco mais difícil, mas olhando ele pra rodada. Preciado, acho que tem muito potencial, tá? Também é um cara bem ofensivo, que chega bastante ali na linha de fundo para cruzar, então acho que ele tem muito potencial aí de participar de gol. Não tem tanta média básica, mas tem uma chance alta de não sofrer gol, então olho no Preciado. Igor Formiga é um nome sempre muito forte, tá? Um cara de muita média básica, então acho que ele é uma opção alternativa aí, com muita chance de ir bem na rodada, só que o mínimo para valorizar dele tá meio salgado, então tem que tomar cuidado com isso, mas é um cara que tem muita média básica, eu acho que tem muito potencial para rodada. Uma opção que eu acho que tem muito potencial para rodada, tá? É o Esquivel, mas ele não é muito bem um lateral esquerdo, né? É mais um zagueiro esquerdo ali, então ele perde um pouco potencial aí de média básica e tal, mas ele não jogou nenhum jogo até agora, então o sistema de valorização dele aqui é igual ao da primeira rodada, então acho que ele tem muito potencial aí. Mesma coisa pro Gilberto também, do Atlético Paranaense, custa apenas 2 cartoletas e o sistema de valorização dele é igual ao da primeira rodada, então pode ser que ele acabe rendendo bastante cartoletas aí pro nosso bolso. Mas o nosso segundo lateral vai acabar, pelo menos por enquanto, tendo o Mike de São Paulo, tá? Eu acho que São Paulo tem muito potencial aí de não sofrer gol, um SG que pouquíssima gente tá avisando, mas tem muito potencial, tá jogando no Morumbi. Eu acho que São Paulo pode acabar segurando esse SG. E o Mike é um cara que tá gerando uma certa média básica ali, então ele pra rodada. É isso então, fechamos nossa defesa. Bora escalar então o nosso meio campo. Eu vou acabar citando algumas opções que eu acho que tem muito potencial aqui pra vocês. Começando por Felipe Coutinho. Contra a Chapecoense ele jogou muito, pelo que parece também. Ele assumiu a cobrança de pênalti do Vasco, então ele cobra escanteio, cobra falta e cobra pênalti também, então é o dono das bolas paradas ali do Vasco. É um cara que tá chutando muito, tendo muitas chances. Contra a Chapecoense ele fez 11,4 pontos só de média básica, tá? Meteu uma bola na trave, então acho que ele tem muito potencial pra essa rodada. Olho nele. Breno Bidon também é um cara que tá jogando muita bola, tá com uma média básica legal pra Cartola, então acho que ele tem muito potencial pra rodada também. Jogando em casa é sempre muito forte o Breno Bidon. Porém, o nosso primeiro meio campo vai acabar sendo o Lúcio Acosta, tá? É um cara de média básica, não precisa de tanto para valorizar, então eu vou acabar escalando ele, acho que tem muito potencial para rodada. Arthur Melo também é um cara que tá com bastante média básica, tá? Então olho nele, apesar de que a chance dele participar de um gol é bem baixa, mas é um cara que tá com muita média básica, então acho que tem muito potencial para rodada. O nosso segundo meio vai acabar sendo Danielzinho, tá? Ele é um cara que também tá com muita média básica, tá participando de gol, então acho que ele tem muito potencial para rodada, tá, galera? Jogando em casa e tal, eu gosto bastante dele. Mínimo pra valorizar dele aqui tá interessante. Então, pelo menos por enquanto, eu vou acabar vindo com o Danielzinho de São Paulo. Cauã Barros do Vasco. Ele é um cara que tá fazendo muita média básica também, então olho nele. Jogando em São Januário ainda, acho que potencializa ainda mais a chance dele gerar uma média básica muito top aí. Então olho no Cauã Barros. Tô vendo bastante gente com o Alan Patrick, né? Até tá nos mais escalados e tal. Mas assim, é um confronto muito difícil contra o Palmeiras, tá? Então eu não sei se escalaria ele. Mas a gente sabe que o Alan Patrick em casa é muito mito. Então ele pode acabar surpreendendo muita gente aí
mas eu vou acabar não indo com ele. Mesma coisa pro Maurício, tá? Assim, jogando fora de casa, acho que ele perde bastante potencial. Até foi bem aí na última rodada contra o Vitória, mas era um confronto que era muito favorável pro Palmeiras, jogando em casa ainda. Então, eu não vejo com tanto potencial o Maurício. Então, assim, nos mais escalados tá Maurício, Alan Patrick e a Costa, né? Então, o que que a gente analisa? O Maurício e o Alan Patrick é mais apostas, né? Não são unanimidades pra rodada. Então, essa rodada tá bem interessante para achar algumas peças alternativas no meio campo. Pode tirar muitos pontos aí dos seus adversários aqui no meio campo, então tem que escolher bem. Agora vem uma apostinha muito top no nosso meio campo. Felipe Schicketi. Ele é um cara que tá como meio campo aqui no Cartola, mas ele joga como ponta esquerda. E se a gente for analisar aqui os últimos jogos dele, obviamente que nos estaduais, contra times mais fracos, né, vamos dizer assim, ele tá participando muito de gol, tá, galera? Então, com o Atlético jogando em casa, ele é um cara que tá inspirado ali. A gente pode ver aqui 2 assistências contra o Foz do Iguaçu, 2 gols contra o Galo Maringá, deu uma assistência contra o Azures e teve outra participação de gol aqui, fez um gol contra o Andraus. Obviamente, são times aí de terceira, quarta partida, mas é um cara que tá vindo numa fase muito boa, jogando em casa contra uma defesa do Santos. Também é muito fraca, tá, galera? Obviamente que não nesse nível, né, dos times que ele fez gol aí, mas a defesa do Santos não tá bem. Ele é um cara que tem um sistema de valorização igual da primeira rodada, né, por conta dele não ter jogado nenhum jogo até agora. Ele precisa só de 0,42 para começar a valorizar. Então, por exemplo, se ele faz um gol aqui, ele valoriza 3 cartoletas pro nosso bolso. Então, pô, é um potencial muito forte de valorização, tá? Tá muito bem em questão de participação de gol aí nos estaduais. Então acho que ele pode acabar indo muito bem na rodada. Custa apenas uma cartoleta, então alivia aí o bolso de muita gente. Então, pô, acho que é um cara que tem muito potencial pra rodada. Vai acabar sendo o nosso terceiro meio campo, né? Nossa apostinha aqui do canal. Pelo menos por enquanto vou acabar bancando ele. Vindo pro nosso ataque, então, vou citar algumas opções que eu acho que tem muito potencial pra rodada. Começando por Yuri Alberto, tá? Ele é um cara, assim, que não tá participando tanto de gol, mas joga em casa. A gente sabe que não dá pra duvidar do Yuri Alberto jogando em casa. Só que a defesa do Bragantino tá bem sólida também. Então, assim, tenho meus questionamentos aí com o Yuri Alberto nessa rodada, mas também é muito arriscado deixar ele de fora. E eu vou acabar não escalando ele, pelo menos por enquanto, né? Nosso time pode acabar mudando. Mas assim, não é um cara de média básica, então, por exemplo, se ele não participar de gol, ele acaba desvalorizando bastante, tá? Então eu tenho um pouco de receio. Por enquanto eu vou acabar não escalando, mas tem seu potencial sim. Agora o nosso primeiro atacante vai acabar sendo o Luciano, tá? Ele enfrenta o Grêmio, joga em casa. O Luciano tá muito mito aí quando joga em casa. Se a gente for analisar o desempenho dele no estadual, jogando no Morumbi, é um cara que tá metendo bastante gol, participando bastante do jogo. Então, analisando esse cenário de jogo aí, ele jogando no Morumbi e tal, sendo um cara que participa bastante do jogo, eu acho que ele tem muito potencial pra rodada, vai acabar sendo o nosso primeiro atacante, pelo menos por enquanto. Eu sei que ele precisa de muito pra valorizar, tá? Mas também, se a gente for usar esse raciocínio, né? No último vídeo eu acabei citando o Carlos Vinícius, também precisava de muito pra valorizar, por isso que a gente acabou não escalando, né? Mas ele foi muito bem, precisava de muito pra valorizar e mesmo assim valorizou 4 cartoletas. Então assim, ele tem potencial, tem muito potencial inclusive de ultrapassar esse mínimo pra valorizar, por conta que ele é um cara de bastante média básica, mesmo se ele não participar de gol, ele vai acabar indo bem. Então, eu acho que o Luciano tem sim potencial de valorizar, mesmo precisando de muitos pontos para valorizar. Nosso segundo atacante, unanimidade, tá? Não dá para deixar de fora, é Hulk do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é o principal favorito da rodada e o Hulk é o destaque do Atlético Mineiro, né? Apesar dele estar em baixa, né, se comparar com os outros anos dele aí, mesmo assim, enfrenta uma defesa do Remo que cede muito espaço, tá, galera? A gente sabe que ele também cobra pênalti, cobra a bola parada, então acho que ele tem muito potencial para rodada, não dá para deixar de fora. Aí antes de escalar o nosso terceiro atacante, eu vou citar algumas opções alternativas para vocês. Começando por Dudu, tá? Ele não é um cara tão mito de cartola assim, mas como eu disse, a defesa do Remo é bem fraca. Se a gente for lembrar aí do último jogo que o Galo meteu goleada, foi contra o Vasco, né? Na última rodada ali do Brasileirão 2025. E o Dudu mitou, né? Fez mais de 20 pontos aí. Pouquíssima gente tinha ele, né? Porque não é um cara muito regular de cartola. Então, assim, ele é muito 8 ou 80, mas pode ser que ele acabe dando bom aí nessa rodada. Um cara que tá como nulo aqui no Cartola, né? Isso faz ninguém olhar ele, mas que tem muito potencial, é o Brenner. Ele tá tendo muitas chances claras de gol. Vai jogar em São Januário contra uma defesa do Bahia que não é tão forte assim. Então acho que o Brenner pode acabar se destacando, tá? Uma aposta muito top. Eu, inclusive, gostaria até de apostar nele, mas a gente já tá indo com o Luciano, né? Então não dá pra ser tão ousado assim também. Mas eu acho que ele tem muito potencial pra rodada, tá, galera? Muito mesmo. Então, olho no Brenner. Mas, por enquanto, o nosso terceiro atacante vai acabar sendo o Andrés Gomes, que é um cara de muita média básica, joga em casa, acho que ele tem muito potencial pra rodada. Tem algumas outras opções de ataque que eu vou citar pra vocês aqui só na hora de escalar o nosso reserva de luxo. É por isso que você deve ficar até o final aí do nosso vídeo. É isso então, time escalado. Antes de escalar o nosso reserva de luxo, o nosso capitão, vou escalar o nosso técnico. Vai acabar sendo o Sampaoli, tá? A gente viu que o Galo é o principal favorito da rodada, então eu acho que o Sampaoli tem muito potencial de bem na rodada, tá? E escalando o nosso banco de reserva, o nosso reserva de luxo e, consequentemente, o nosso capitão,
No banco do gol aqui, eu vou acabar escalando Gabriel Brazão. No banco da nossa lateral, eu vou acabar vindo com Esquivel. No banco da nossa zaga aqui, eu vou acabar vindo com Thiago. No banco do nosso meio campo, não tem nenhuma opção, então por enquanto eu vou acabar deixando sem. E o nosso reserva de luxo aqui, vou citar algumas opções que eu acho que tem muito potencial pra rodada. Começando com o Canóbio, tá? Que é um cara de muita média básica, joga em casa, então acho que ele tem muito potencial. O John Kennedy também, tá? Um cara que tá metendo seus gols aí, jogando em casa. Ele gosta de um clássico, então acho que ele pode acabar indo muito bem. Porém, o nosso reserva de luxo vai acabar sendo o Viveiros do Atlético Paranaense. Ele que é o centroavante do Atlético aí, é um cara que na Série B teve alto desempenho aí, então pode ser que ele acabe indo muito bem, tá? Precisa de pouquinho pra valorizar. Então, olho no Viveiros vai acabar sendo o nosso reserva de luxo. Antes de escalar o nosso capitão, esse aqui é um primeiro esboço da rodada, tá, galera? Então, assim, provavelmente eu vou mudar esse time aqui. E pra você ficar antenado aí no time do canal, segue a gente lá no nosso Instagram, tá? É esse arroba aí, tirando mitada da cartola. Lá eu posto vários materiais aí que vocês não têm acesso aqui no YouTube, é exclusivo lá pra galera do Instagram. Então, segue a gente lá, e lá eu posto o time final do canal aqui, como por exemplo aqui na rodada 2, na rodada 1, postei o time final. Então, pra você não ficar de fora aí do nosso time final do canal, segue a gente lá. Escalando o nosso capitão agora, eu poderia escalar o Luciano, que eu acho que tem muito potencial, mas eu vou acabar vindo com o Hulk, tá? Como eu disse, unanimidade pra rodada, enquanto uma defesa muito fraca, acho que ele tem muito potencial, vai acabar sendo o nosso capitão pra rodada. E é isso então, galera, escalação confirmada. Não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você gostou desse vídeo. Comenta aí também qualquer dúvida da rodada, que eu vou estar respondendo todo mundo nos comentários. Não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, como eu já pedi pra vocês. E é isso então, vejo vocês na próxima rodada. Falou!